Glórias a Deus, que Deus lhe abençoe poderosamente em nome de Jesus, tá ok? Eu sou o pastor Adilson Almeida e Deus tocou no meu coração de trazer uma palavra que vai abençoar muito a sua vida, tá bom? Qual que é a palavra que Deus tocou no meu coração de compartilhar com você? É que Deus ele transforma um lugar comum em um lugar santo. Presta bem atenção. Deus ele transforma um lugar que é comum em um lugar que é santo. Meu irmão, minha irmã, eu não sei qual é o lugar em que você está neste exato momento, mas talvez você esteja em um lugar onde você não tenha a atenção que você esperasse ter. Pode ser dentro de um trabalho, dentro da tua empresa. Tem gente que não dá crédito para você, tem gente que não deixa você opinar. Às vezes pode ser dentro do casamento também, onde o marido não tem dado a devida atenção para a sua esposa. Ou até o contrário, né? A esposa não tem dado a devida atenção para o marido. Ou até filhos que estão com medo, filhos que estão desamparados, ou pais que estão desamparados. Enfim, talvez o lugar aonde você está seja um lugar comum. Porém, Deus ele está mandando dizer para você que é deste lugar comum que ele vai santificar. Então não desista, amém? Não abandone seu casamento, não abandone a sua família, não abandone o seu trabalho, não abandone a sua igreja, porque afinal de contas, dentro da igreja tem muitas pessoas, às vezes, que se sentem desamparadas. É verdade ou não é? É verdade. Então, Deus manda dizer para você que Deus ele transforma um lugar comum em um lugar que é santo. Vamos pegar a palavra de Deus aqui, ó. Êxodo, capítulo de número 3, versículo de número 1. Moisés. Conhecemos a história que Moisés, 40 anos, Moisés ele foi preparado dentro do Egito. Certamente para ser um sucessor, certamente para assumir um cargo de muita confiança dentro do Egito. E com certeza o Moisés ele teria uma vida onde ele não passaria necessidade, problemas financeiros, onde a comida nunca faltaria, onde nunca faltaria talvez a segurança, por conta da posição que ele estaria. Ou seja, era um lugar, né, de prosperidade, um lugar de riqueza, um lugar de autoridade também humana, um lugar onde poucas pessoas conseguem chegar. Só que a palavra de Deus nos ensina que o Moisés, certo dia, ele avistou alguns soldados egípcios agredirem os seus irmãos hebreus. O que fez com que o Moisés, então, ele tirasse a vida do egípcio. Quando o faraó descobriu aquilo, então o faraó, ele começou a perseguir a Moisés por conta dessa tragédia que aconteceu. O que vendo o Moisés e que sabendo o Moisés de tudo aquilo ali, então fez o Moisés fugir, saiu do Egito e ele foi para o deserto. E a palavra de Deus diz então que lá ele ficou praticamente 40 anos também no deserto. Então quando nós falamos em deserto, nós estamos falando em um lugar comum. O deserto ele é um lugar de frio durante a noite, as temperaturas são elevadas e também durante o dia é um sol escaldante, também um calor muito grande. Mas não é só isso. Foi no deserto que os hebreus passaram pela falta de pão, pela necessidade. Foi no deserto que eles se depararam também com muitas adversidades e muitos obstáculos, porque o deserto é um lugar onde cansa, onde quer parar a pessoa. Foi nesse lugar que o Moisés estava. Foi lá que ele casou, constituiu uma família e era lá que Moisés vivia. Então, certamente, as condições daquele lugar não eram condições apropriadas para um ser humano viver. Afinal de contas, o próprio Senhor Jesus, depois de ter vencido o maligno com a palavra de Deus,
A Bíblia diz que Deus enviou o anjo para servir a Jesus. Porque esses lugares de deserto, lugares comuns, eles trazem dificuldade e às vezes até debilidade. Só que o interessante foi que foi justo neste lugar comum que Deus se manifestou. Vamos fazer a leitura. Êxodo capítulo 3, versículo 1. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Então veja bem, era um lugar comum, a sarça era uma árvore comum no meio do deserto, não dava frutos, certamente era como se fosse um capim. O lugar era um lugar de frio, era um lugar de calor, mas foi justo naquele lugar que Deus ele se manifestou. E o que o Senhor ele disse? Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar aonde tu estás, ele é um lugar santo. Então veja bem, né? Deus ele transforma um lugar comum em um lugar que é santo. Por que Deus não se manifestou quando Moisés estava no Egito? Certamente porque não tinha nenhuma necessidade de ir lá. Agora foi justo naquele lugar ali comum que Deus ele santificou. Então Deus ele quer santificar o teu lar. Deus quer santificar teu casamento. Deus quer santificar a sua vida. Não importa em que lugar você esteja agora. Pastor, estou dentro de um bairro onde todo dia, pastor, eu corro o risco de ser assaltado. É um lugar comum, Deus vai santificar lá. Pastor, eu estou dentro de uma família onde os meus irmãos eles me rejeitam, onde eu sou rejeitado pela minha família. É um lugar comum, mas Deus ele vai santificar. Pastor, eu estou vivendo num tempo onde a minha esposa está me rejeitando, está me esquecendo. Pastor, eu estou vivendo um tempo onde o meu esposo está me rejeitando. O lugar é um lugar comum, mas a palavra de Deus diz que Deus vai transformar esse lugar que é comum em um lugar que é santo, amém? Então não desista em nome de Jesus. A palavra de Deus diz que Deus ele vai abrir um caminho no deserto. É ali naquele lugar comum que Deus ele vai dar resposta, que Deus vai trazer a solução. Tá ok? Que Deus ele te abençoe com essa palavra. Gostaria de fazer uma oração agora então. Pai, em nome de Jesus, eu não sei a situação dessa pessoa que está comigo agora, mas o que eu posso dizer é que o Senhor é o Deus do impossível. Então que o Senhor convença essa pessoa a lutar pela salvação da família. Que o Senhor convença esse homem a lutar pela restauração do casamento, para essa mulher lutar pela restauração do casamento, para essa jovem lutar pela restauração da família. Meu Deus, eu intercedo em favor desta pessoa que está comigo aqui, pela família dela ou dele, e eu peço libertação e livramento em nome de Jesus. E repreendo, Senhor, todas as armas que Satanás lançou, a mágoa, a raiva, o ódio, o ressentimento, desejo de vingança. Eu repreendo este mal dentro dessa família e eu exijo que desapareça em nome de Jesus. E assim eu declaro cura, libertação e a bênção em nome de Jesus. E você diga amém e diga graças a Deus. Amém? Glória a Deus. Que Deus te abençoe, tá bom? Presta atenção, não saia daqui ainda. Eu gostaria de fazer um convite muito especial para você, tá bom? Esta quarta-feira agora, hoje, quarta-feira, né? Logo, logo nós estamos já amanhecendo o dia. Nós teremos reuniões especiais para a Sagrada Família aqui na nossa igreja, tá bom? Aonde que fica a igreja do Senhor, pastor Adilson? Avenida São Miguel, número 1797, aqui na cidade de Dois Irmãos, tá bom? Eu convido você para você vir fazer uma visita aqui. Você vai vir aqui, você vai ouvir uma palavra de Deus e você vai receber uma oração. E aonde existir qualquer mal dentro da tua casa, esse mal já vai ser desfeito em nome de Jesus, amém? Mas você precisa estar aqui conosco.
Mais uma vez vou repetir o endereço, Avenida São Miguel, número 1797, aqui na cidade de Dois Irmãos. Se você é aqui de Dois Irmãos, vem estar conosco. Igreja Internacional da Graça de Deus, tá bom? Então nessa quarta-feira, 9 horas da manhã, primeira reunião que eu faço da família, você pode estar conosco, 15 horas, 3 horas da tarde, e também às 19 horas e 30 minutos à noite, tá bom? Que daí já é uma reunião mais para aqueles também que trabalham durante o dia, né? Então vem estar conosco, traga a sua família, a nossa equipe de obreiros está todos preparados aí para receber você com muita alegria em nome de Jesus, tá bom? E também gostaria de pedir para você que se você não é inscrito no meu canal, inscreva-se. E também ative o sininho aí para sempre que eu estiver online, você venha receber a palavra de Deus, tá bom? É a palavra de Deus que vai estar entrando no teu lar. Deixa o seu like aí, escreva o teu pedido de oração também em nome de Jesus, tá bom? Então eu vou ficando por aqui e que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Não esqueça, tá? Quarta-feira, daqui a pouquinho mais, estarei no altar esperando por você em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e um forte abraço.